Como ganhar dinheiro com a crise em 2025? Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nós conversamos sobre investimentos, Bitcoin, economia, entre outros assuntos. Desde já peço que, por favor, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal para apoiar esse projeto, para que a gente continue crescendo e também ative o sininho para não perder nenhum novo conteúdo. Bem pessoal, e neste vídeo eu quero apresentar algumas maneiras para vocês de como nós podemos lucrar com essa crise no ano de 2025, como nós podemos nos aproveitar de determinadas situações para fazer dinheiro, para pelo menos preservar o nosso patrimônio e quem sabe até multiplicá-lo. Bem, é certo que em momentos de crise muitas oportunidades surgem. É em momentos de crise econômica, política, financeira, diplomática, que muitas pessoas, empresas e governos, infelizmente, vão à falência, que muitas famílias são destruídas, em que nós temos desemprego, fome, miséria e casos de recessão econômica. Os países atrofiam, as famílias vão à falência e muitas empresas simplesmente desaparecem, encerram as suas atividades. Mas também em momentos de crise, que boas oportunidades de negócio surgem, seja em imóveis, seja em renda variável, em renda fixa, seja para investir em metais preciosos, seja para emprestar dinheiro para o governo, seja para montar a sua empresa. Mas por que essas oportunidades geralmente surgem? Ora, em momentos de crise, em momentos de incerteza financeira, o que as pessoas tendem a fazer é buscar alocar o seu capital em aplicações que possuem aversão ao risco, que possuem risco muito baixo. Por quê? Porque em momentos de crise, quando o sustento das famílias muitas vezes está em risco, o que as pessoas querem é preservar o seu dinheiro, é pelo menos manter aquilo que elas já têm, ao invés de multiplicá-lo. E é por conta disso que elas vendem, acabam se desfazendo das suas posições em inúmeros investimentos, em renda variável, em ações, em fundos imobiliários, em Bitcoin, em ouro, das suas posições em imóveis, em propriedades. E é nesse cenário de venda generalizada, de pânico, que nós podemos encontrar ativos de bom valor com um preço muito atrativo. Como diria um certo pensador, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Em momentos de crise, nós podemos encontrar sim ótimos ativos com ótimo valor, que agregam, que possuem fundamentos sólidos por um preço muito reduzido, muito baixo. E nessa crise de 2025 é isso que nós podemos encontrar também. Ora, tratando-se de Brasil, infelizmente o governo atual do presidente Lula, do PT, não tem tido um bom desempenho econômico. Muitas estatísticas econômicas maquiadas, muitas pessoas recebendo benefícios do governo em vários estados do Brasil. Existem mais pessoas recebendo benefício do governo do que pessoas com carteira assinada. Ou seja, o número de desempregados é bem maior do que é anunciado. Infelizmente, a inflação tem demonstrado sinais de força, de que ela não está se retraindo. Os preços de alguns serviços, de alguns produtos têm voltado a subir. Nos últimos dias, estourou essa crise política, econômica e diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Trump, presidente americano, com os seus motivos, com as suas razões, querendo proteger o seu próprio país e de alguma forma também tentando punir o Brasil, punir o presidente Lula por algumas atitudes que ele considerou inadequadas. Por outro lado também o Brasil com essa crise interna agravada pelo governo petista, também por essa imensa, escancarada instabilidade política, econômica e jurídica que nós vivemos aqui no país. Ora, Eduardo, mas se esse é o cenário no qual nós estamos inseridos, onde estão então as boas oportunidades? O que é que nós podemos ver hoje no mercado e identificar como bons negócios, como boas oportunidades, como ativos que estão sendo vendidos por um bom preço, possuem bom potencial de valorização? Bem, antes de continuar, eu preciso ressaltar que esse vídeo não se trata de nenhuma recomendação de investimento. Você, por si só, deve analisar e decidir o que será feito com o seu patrimônio. Bem, primeiramente começando com a Bolsa Brasileira, com o Ibov, o índice Bovespa, com o mercado de ações aqui no Brasil. Ora, na data de gravação desse vídeo, o índice Bovespa estava na casa de 135 mil pontos. E embora muitas pessoas considerem que esse é um valor muito alto, um dos mais altos da história, que de fato é, mas nós podemos observar na bolsa de ações que compõe o índice, nas inúmeras
empresas listadas em bolsa aqui no Brasil, ótimas oportunidades, empresas que estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial, que estão sendo negociadas com um PL, que é o preço sobre lucro, muito abaixo da média histórica. Enfim, nós sabemos que, embora as ações possuam um risco maior de investimento, mas elas também podem gerar um bom retorno, não só com proventos, com dividendos, com juros sobre capital próprio, mas também com potencial de valorização. Inúmeras empresas aqui, ao longo da história no Brasil, caso alguém tivesse investido nela em um determinado período, em uma certa data, no começo, quando ninguém acreditava, hoje estariam colhendo ótimos frutos, terão colhido uma grande valorização do seu patrimônio. Foram empresas que se multiplicaram, como a VEG, como a Petrobras, como a Magazine Luiza, mas claro, cada caso é um caso. A própria Magazine Luiza, depois de ter se multiplicado tanto em patrimônio, em valor de mercado, acabou nos últimos anos enfrentando uma crise grotesca. Enfim, no mercado de ações aqui no Brasil, nós podemos identificar ótimas oportunidades. Vale a pena você ficar atento, vale a pena você investigar algumas empresas, alguns bancos, principalmente empresas de setores não cíclicos, empresas que sejam requisitadas em qualquer momento da história. Algumas pessoas gostam de usar a sigla BEST para se referir a essas empresas não cíclicas, empresas que geralmente estão sempre estáveis. São empresas em que passam a maior parte do tempo tendo bons resultados, porque são sempre requisitadas, estão sempre desenvolvendo os seus negócios. Além dessas empresas mais estáveis, nós também temos algumas empresas de crescimento, algumas empresas que ainda estão no começo e que, embora possuam um maior risco de investimento, possuem um grande potencial de valorização e que, por conta da crise financeira em que vive o país, elas tenham acabado se desvalorizando os seus papéis, elas ainda possuem para o futuro fundamentos sólidos que valem a pena ser analisados, porque quem sabe pode te trazer um ótimo retorno. Ainda continuando aqui no Brasil, nós temos o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, que hoje está na casa dos 3.400 pontos. E aqui eu chamo a atenção de vocês porque hoje nós podemos observar também muitos fundos imobiliários descontados sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, abaixo do que realmente vale. Para que vocês tenham um melhor entendimento, é como se você pagasse R$8 por algo que vale 10. É assim que muitos fundos estão hoje no mercado. Você consegue adquirir as suas cotas, as suas participações por um valor bem abaixo do que elas realmente valem. Não só fundos de papel, mas também fundos de tijolos, fundos híbridos, fundos de fundos, que hoje já pagam dividend yields bem interessantes, bem atrativos, mas que as suas cotas estão muito desvalorizadas. Então a tendência é que, se você comprar hoje um bom fundo que se encontra nessa situação, um PVP abaixo de 1, no futuro você tenha um dividendo ainda mais atrativo com uma cota ainda mais valorizada. Ou seja, você vai ter um ganho com dividendos, um aluguel caindo ali na sua conta todos os meses e ainda assim vai ter um ganho patrimonial com a valorização das suas cotas, dos seus papéis. Ainda aqui no Brasil, eu chamo a atenção para uma coisa que, enfim, é magnífica, é fenomenal, é histórica, que é a taxa Selic em 15% ao ano. Na última reunião do Copom, decidiram manter a taxa Selic em 15%. E isso pode sinalizar o fim do ciclo de alta da taxa Selic. Pode ser que agora nós tenhamos um ciclo da taxa Selic lateralizado, mais estável, mantendo-se nesse percentual por alguns meses, até que, daqui a algum tempo, inicie-se então um ciclo de baixa. A taxa Selic enfrente alguns cortes, vai caindo. Mas, claro, tudo isso vai depender dos indicadores econômicos do nosso país. Se a inflação realmente vai ser freada, quais serão as consequências desse tarifaço, dessa guerra comercial entre Estados Unidos e Brasil, qual será o estado das contas públicas brasileiras, se o governo vai gastar ainda mais para tentar se reeleger. Enfim, nós precisamos analisar muitos indicadores macro e microeconômicos. Mas o fato é que hoje essa taxa Selic em 15% é uma ótima oportunidade de negócio. Hoje nós temos títulos do Tesouro Direto pagando percentuais muito atrativos, pagando alguns, como o IPCA mais 7% ao ano, mais 7,5%, dependendo do título que você está buscando, que você está desejando, dependendo do prazo, dependendo da modalidade. Para quem não quer comprar títulos do Tesouro, também temos a oportunidade de investir em aplicações atreladas ao CDI. CDI, que é um percentual muito próximo da taxa Selic. Ou seja, hoje o seu patrimônio consegue render cerca de 15% ao ano com um risco muito baixo. Sem contar com a também chamada marcação a mercado. Se você investir em alguns títulos do Tesouro, com essa taxa de 15% ao ano, caso ela caia para 10%, para 7% daqui a um bom tempo, você pode ter uma grande valorização dos seus títulos e vendê-los com uma rentabilidade ainda maior.
Mas é claro, caso esse ciclo de cortes realmente aconteça. Já saindo aqui do Brasil, gosto também de chamar a atenção para o dólar, que hoje se encontra no patamar de cerca de R$ 5,40. Sim, o dólar que chegou a mais de R$ 6, o dólar que nós pensamos que nunca mais voltaria para esse patamar, sim, ele voltou. O dólar hoje está cotado a cerca de R$ 5,40. É sem dúvida uma oportunidade de ouro para quem busca dolarizar o seu patrimônio. E como eu sempre digo aqui nesse canal, dolarize, diversifique, invista no exterior, porque ficar dependendo de investimentos apenas aqui no Brasil é algo extremamente arriscado. Na verdade, a América Latina como um todo, por conta dos seus governos de esquerda, que muitas vezes tomam atitudes populistas e irresponsáveis fiscalmente, financeiramente, países que possuem um histórico de inflação muito alta, acabam corroendo o seu poder de compra. Então, ficar dependendo apenas dessa moeda aqui brasileira, do real, pode ser muito arriscado. Então, invista, dolarize. Você pode comprar fundos de investimento, ETFs, stocks, REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Caso você não tenha tempo para fazer um stock picking, para selecionar cada ação, cada ativo, você pode investir nos ETFs, que é como se fosse uma cesta de ativos, de boas ações, já bem analisadas por gestores renomados do mercado. E como nós observamos ao longo da história do Brasil, o real se desvaloriza muito mais rápido que o dólar. São duas moedas fiduciárias que são emitidas pelos governos, que são inflacionadas, mas uma, que é o dólar, é muito mais estável do que a outra, que é o real. Então a tendência para o futuro é que sim, o real continue se desvalorizando perante o dólar. Então garantir esse investimento dolarizado hoje pode fazer muita diferença no futuro. Ainda falando do mercado americano, temos o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que hoje está em cerca de 6.300 pontos. O índice Dow Jones de 30 grandes blue chips, 30 grandes empresas norte-americanas, que hoje está em cerca de 44.800 pontos. E também o índice Nasdaq de empresas de tecnologia, que hoje se encontra próximo dos 21.000 pontos. Assim como no mercado brasileiro, também no mercado americano, nós podemos encontrar boas oportunidades de negócio. Seja para você fazer o stock picking, seja para você investir em ETFs, mas enfim, o mercado americano é um mercado já muito maduro, bem mais estável, bem mais consolidado. É um mercado que, embora não seja perfeito, é bem mais eficiente que o mercado brasileiro, tende a refletir, na maior parte do tempo, o real valor das suas empresas, enquanto aqui no Brasil, um mercado mais ineficiente, com menos investidores, com menos informações, nós observamos às vezes alguns gaps, algumas disparidades, algumas oportunidades de ouro. Por quê? Porque às vezes o índice, o valor das ações, o preço dos papéis não está refletindo o que de fato aquelas empresas valem. Só que embora nos Estados Unidos às vezes nós não consigamos encontrar tão facilmente oportunidade de ouro, nós conseguimos facilmente também preservar o nosso patrimônio por conta da estabilidade do mercado, por conta do investimento em dólar, por conta dessa diversificação. E para finalizar, eu apresento também para vocês o Bitcoin, que hoje está cotado a cerca de 118 mil dólares. Não é o valor da sua máxima histórica. Eu, que sou entusiasta do Bitcoin, acredito num grande potencial de valorização para os próximos anos. Não sei quando isso de fato vai ocorrer. Muitos acreditam que o Bitcoin hoje se encontra no fim de um ciclo de alta e que provavelmente no próximo ano nós teremos um ciclo de baixa, mas quem acredita na proposta do Bitcoin, na moeda, na tecnologia, na moral que o Bitcoin traz de volta, a mentalidade é de nunca vender as suas moedas, é sempre estar acumulando mais e mais Bitcoins, porque enfim, Bitcoin é uma proteção contra os desmantelos do governo, é uma forma de você preservar o valor do seu patrimônio, multiplicá-lo, como muitos fizeram na última década. E se você simplesmente não tem muito tempo para analisar o Bitcoin, você pode simplesmente fazer o DCA, que é o Dollar Cost Averaging, que é simplesmente comprar com uma determinada constância, com uma certa frequência, mensalmente ou semanalmente, sem necessariamente acertar topos e fundos, mas está sempre comprando, adquirindo mais e mais satoshis. Lembrando também que a expectativa para alguns meses seguintes é que o Fed, o Banco Central americano, corte a taxa de juros, e isso poderia favorecer ainda mais a valorização do Bitcoin. Por quê? Porque com a redução da taxa de juros, o mercado de ativos de risco seria favorecido, e aí nesse mercado inclui-se então o Bitcoin. Bem pessoal, basicamente esse é o vídeo, eu espero que de alguma forma eu tenha agregado valor a vocês, lembrando que crises costumam ser passageiras. Hoje a crise é aqui no Brasil, amanhã nos Estados Unidos, depois é na Europa, em determinados momentos existem crises ocorrendo em todos os países do mundo, mas enfim, é nessas crises, como eu falei, em que boas oportunidades são encontradas. Assim a gente consegue
preservar e multiplicar ainda mais o nosso patrimônio. Lembrando que cada alocação de recurso deve ser feita levando em consideração qual é o seu perfil de investidor, se você tem maior ou menor aversão ao risco. Novamente eu peço que curtam esse vídeo, apoiem esse projeto. Vocês sabem que para produzir esse tipo de conteúdo dá muito trabalho, é muita pesquisa, muito estudo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum novo conteúdo. Compartilhe com mais alguém que também precisa ter acesso a essas informações. É isso e até a próxima.